Entrevista com Dávila. A insegurança jurídica no país é fruto de 3 males: o senso de impunidade, a justiça lenta e o ativismo judicial. Esses males debilitam a credibilidade da justiça, aumentam a imprevisibilidade do cumprimento da lei e geram instabilidade em relação às regras do jogo. O Poder Judiciário, que deveria ser o esteio da estabilidade institucional, tornou-se o epicentro do ativismo judicial. O escândalo do Banco Master é apenas o mais recente episódio que tragou políticos, autoridades e juízes para mais um triste conluio que retrata os 3 males citados. O que o Brasil precisa fazer para restabelecer a credibilidade do judiciário, frear o ativismo judicial, dar celeridade à justiça e reduzir drasticamente o senso de impunidade? Esse é o tema da minha conversa com o advogado e doutor em Direito Processual Penal, Roberto Delmanto Júnior. Roberto, muito bem-vindo à entrevista ao Dávila. Obrigado, Dávila. É um prazer estar com você aqui. Roberto, esses 3 males nós precisamos atacar para resgatar a credibilidade, não só do Poder Judiciário, mas da democracia, as pessoas acreditarem que as instituições funcionam. Então vamos começar pelo primeiro. O ativismo do judiciário cresceu ultimamente. Isto é fruto do vácuo de poder do executivo e que acabou ocupando esse espaço, o judiciário, ou isso é um histórico do poder judiciário que vem cada vez mais adentrando em temas que deveriam ser exclusivos ou do poder legislativo ou do poder executivo? É isso, Dávila, veio vindo, né? Toda a nossa, o estado de coisas atual, ele é decorrente de, digamos, pelo menos 15 anos de mudanças, né? Eu lembro que na década de 90, quando veio ali primeiro a Constituição de 88, eu já advogava na época da década de 90, era um outro poder judiciário. Tanto em primeira instância, os tribunais superiores, nós tínhamos todo um ritual, toda digamos assim, uma admiração pelo poder judiciário. Você não via nenhum ministro dar entrevista, você tinha um cerimonial, tinha todo aquela egrégora, aquele ritual de respeito, de recato. E mesmo na aplicação das leis, né? Havia realmente uma situação, o judiciário decidia, era difícil você ter interpretações mirabolantes, interpretações para adequação ao espírito constitucional, ou então entendendo que a lei deveria ter sido outra quando escrita pelo legislador, mas isso veio vindo, né? Então é um movimento e sobretudo dessa visão constitucionalista, porque o Brasil existe o tal do controle difuso de constitucionalidade. Qualquer juiz de primeiro grau pode entender que uma lei é inconstitucional. Então, por exemplo, teve um indulto, há um tempo atrás houve um indulto, enfim, para pessoas condenadas em crimes com violência, sem violência, etc. e tal, mesmo sem cumprimento da pena. E juízes simplesmente não aplicavam, entendendo que era inconstitucional, por todo o Brasil. E, de repente, demorou anos para o Supremo Tribunal Federal falar, não, é constitucional. Então, assim, se já tivesse decidido desde antes, você não teria essa insegurança jurídica. Ora é, ora não é. Mas o grande responsável pela, digamos, essa maximização do Poder Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, em todos os assuntos da República, seja assuntos do Poder Legislativo, seja assuntos do Poder Executivo, é o próprio Legislativo e o próprio Executivo. Porque, em regra, tirando algumas exceções que a gente pode abordar, o Judiciário tem que ser provocado para agir. Então, você tem uma lei foi votada, passou a lei, foi sancionada. Aquele que perdeu, o partido político que perdeu, vai ao Supremo com uma ação direta de constitucionalidade da lei, porque ele foi derrotado. E aí abre a porta para o Supremo decidir. E o problema dessa insegurança, ela anda junto, Dávila, não é? Com a questão das decisões monocráticas. Isso. As decisões monocráticas, elas tiram a colegialidade. Então, o que acontece? Eu digo que no direito nós temos alguns princípios, né? Você tem o princípio da legalidade,
né? Você tem na parte administrativa o princípio da moralidade, né? Você tem o princípio da anterioridade da lei penal, você tem o princípio da pessoalidade da pena, não pode passar da pessoa que cometeu o crime, você tem... enfim, nós temos um rol de princípios, mas tem um que não se ensina nas faculdades de direito, que não se ensina em lugar nenhum, que se chama princípio lotérico do direito. O Brasil virou uma loteria do direito. Porque no passado, quando você tem uma ação, seja uma ação civil, um empresário vai discutir imposto, uma questão de família, uma questão de sociedade, uma questão criminal, vai ter um habeas corpus, em todos os ramos do direito, a primeira coisa que se fazia sempre é com quem caiu. Não é? É isso mesmo. E caiu com esse, estão perdidos. Caiu com aquele, temos alguma chance, não é? Sempre existiu com quem caiu. Porém, nós tínhamos tribunais que eu vi um tribunal com colegiado. Não é um sozinho que julga. É a colegialidade. O que acontece que no Supremo Tribunal Federal e no STJ, a explicação seria pelo volume de casos, que é gigantesco, tudo passou a ser decidido na canetada, na decisão individual. Então, a depender com quem cai, se cair com o ministro que tem um entendimento que vai na sua tese, você ganhou. Se cair com o outro, você perdeu. E tem as decisões. Então, nós temos uma insegurança jurídica no Brasil brutal. Um dos polos da nossa segurança jurídica são essas decisões monocráticas. Então, assim, aí depois você vai tentar recorrer ao tal do agravo, só que no agravo ele é julgado eletronicamente. Para piorar, criaram um julgamento virtual. Isso, exatamente. Eles querem um advogado longe da justiça. Cada vez mais nós, advogados, estamos sendo afastados da justiça. É quase impossível falar com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É quase impossível falar com o ministro do STJ. Desembargadores, a situação é mais fácil. O Tribunal Regional Federal é mais fácil. O Tribunal de Justiça de São Paulo está ficando difícil conseguir conversar com o desembargador, com o juiz. E aí vem outra questão. Vem lá em Brasília os escritórios dos parentes dos ministros. Exatamente. Por quê? Veja bem, se as decisões são todas monocráticas, se os pobres mortais, advogados do Brasil inteiro, não conseguem, é um perrengue, gente. Vocês não fazem ideia do que é tentar hoje despachar com o ministro. Você não consegue. É quando muito custo com o assessor do assessor, fazendo plantão no gabinete, lá no STJ e no Supremo. Quando atendem. Então, de repente, aí aparecem os escritórios dos parentes dos ministros. Ora, se você é um cidadão, tem uma causa, você gostaria que seu advogado fosse ouvido. Quem que você vai contratar? Você vai contratar um advogado Reres mortal que nem nós? Ou você vai contratar o que é o filho do ministro ou que é a esposa do ministro? Esse vai ter acesso. Não vão deixar de atender. Então, assim, essa conjunção do julgamento monocrático com a dificuldade de acesso, e que dá essa loteria do direito, nós vamos criando uma disfuncionalidade no sistema. E aí a imprevisibilidade, porque no julgamento colegiado, Dávila, nós temos o debate, o amadurecimento e a maioria leva. Agora, no julgamento monocrático, que depois o máximo cabe um agravo, que é um recurso para inglês ver, porque é quase impossível. Não vai mudar. Nada. E você não consegue falar, você não tem sustentação oral, você não tem nada, é tudo virtual. Então, esse é um dos problemas do nosso judiciário hoje. Mas vamos atacar 3 desses problemas que me parece muito interessante aprofundar. Primeiro que você tocou é a judicialização da política. Sim. Ou seja, o partido perde no Congresso e judicializa a questão. Tudo é inconstitucional. Então, esse é o primeiro ponto. Mas se nós tivéssemos um Supremo que respeitasse a Constituição como ela é, e não como o ministro acha que a lei deveria ser, provavelmente 80% desses casos ele ia falar: isso aqui não compete a nós, compete somente ao Legislativo. Mas sempre tem essa reação de que precisamos optar, uma vez provocado, como você bem colocou, precisamos opinar sobre qualquer assunto que chegar aqui às portas do Supremo. E aí isso se torna, óbvio, uma porta aberta para a judicialização da política. Vamos tratar desse tema primeiro, Roberto. Isso, quando
O Constituinte, acho que, não sei se chegou a imaginar o que isso poderia acontecer, ele criou realmente esses institutos de ação direta de inconstitucionalidade, a DPF, e ação de descumprimento de preceito fundamental. Né? Esse controle concentrado de constitucionalidade. O Constituinte criou isso. Isso existe em outros países, é evidente. Não existe esse controle difuso, total de constitucionalidade, a coisa mais, é um pouco mais, digamos assim, filtrada. Mas há uma Corte Constitucional, tá? De fato, ela tem a prerrogativa, né, a competência para julgar se uma lei ela atende à Constituição, ela está em acordo, se ela foi recepcionada por uma nova Constituição, porque se a lei é velha, entrou a Constituição nova, precisa saber se ela foi recepcionada. Ou se uma lei nova, depois da Constituição, se ela ofende ou não ofende a Constituição. Se ela, ou seja, o que acontece? A retórica jurídica, ela admite quase tudo. Ela não admite tudo, mas ela admite quase tudo. É a questão da loteria. A justiça é feita por homens e abriu-se a porteira. Né? Então, o ministro, quando ele entende realmente a questão, por exemplo, da união homoafetiva, do crime de racismo, equiparando essa questão de ataque ao homossexualismo como racismo, por exemplo, né, o Supremo legislou. É evidente que quando o ministro, naquele momento, eu lembro do ministro Barroso, né, quando fez aquele voto, é o que realmente ele acredita. E ele acredita que está fazendo o correto. Ele está fundamentando dentro... tudo fica em pé. O problema é que avança no Congresso. Isso. Avança no Congresso. Outros temas, tantos, na questão de poder. O poder executivo. Você vai nomear um ministro, vem lá um deputado qualquer, um partido oposição, e entra dizendo que aquela nomeação fere o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, e o Supremo proíbe a nomeação de um ministro. Do ministro de Estado. Então, assim, e a população, a depender dos seus anseios políticos, bate palma ou não. Eu lembro quando o Gilmar Mendes proibiu a nomeação do Lula como ministro, lembra? Na época da Lava Jato? Lembra. E aí, porque ia levar para o foro. Aí veio o ministro Gilmar Mendes e falou assim, isso fere o princípio da moralidade, da impessoalidade, da interesse pessoal, não autorizam a nomear o Lula como ministro de Estado pela Dilma. A direita toda bateu palma. Grande ministro Gilmar. Eu lembro, os elogios ao ministro Gilmar foram rasgados. E a esquerda criticando o ministro Gilmar. Em outro momento, quando foi aquela, acho que foi do Ramagem. Isso. Quando foi lá ser nomeado Ramagem, ou te destituíram Ramagem, em algum detalhe, eu não lembro que ministro que foi, eu acho que foi o próprio Gilmar. A direita ficou transtornada, e a esquerda bateu palma. Então, assim, nós temos na sociedade também esse fla-flu, e que também, assim, não ajuda, porque nós deveríamos estar baseados em princípios, né? Em regramento e não em conveniências políticas. Mas hoje, o judiciário, Dávila, eu posso te falar, nessa situação de ativismo judicial, eles negam, os ministros negam. Falam, não é ativismo judicial, estamos simplesmente cumprindo essa lei, o legislativo é omisso, não tem legislação disso, daquilo. Então, se eles não legislam, a Constituição nos permite tomar uma decisão que se aplique como lei e eles têm o prazo para editar uma lei nesse sentido. Tem toda essa estrutura. Mas, na prática, na minha percepção, nós vivemos, sim, um grande ativismo judicial, sem dúvida nenhuma. Não existe essa autocontenção, né? Isso aqui realmente não nos cabe, isso aqui, por exemplo, cláusula de barreira, era um assunto que era para ser tratado só no Congresso Nacional, não cabe dizer que é inconstitucional ou não, porque era uma decisão técnica, né? Então tudo cai nesse grande caldeirão que tudo pode ser contestado a partir da Constituição, porque, na verdade, tudo está incluído na nossa Constituição, né? Eles começaram a entrar em questões de políticas públicas, inclusive. Exatamente. A questão, por exemplo, começou com aquela raposa... As câmaras do policial, não, agora tem que usar, não, mas isso é uma decisão do governo estadual. O que se pode ou não pode a polícia intervir nas comunidades do Rio de Janeiro, uma decisão do ministro Fachin, entrando em políticas de segurança, em políticas públicas. Começou com aquela Raposa Terra do Sol, lembra? Isso.
tem lá em cima da Amazônia, com a fronteira do Brasil, que foi uma decisão do Supremo determinando que deveria ser tudo preservado, aquela questão tirando os agricultores de lá, daquela área da Raposa Terra do Céu. Não vou entrar no mérito, mas é uma decisão de cunho administrativo do governo, né? Depois começou também com questão de amianto. Se amianto era isso há 20 anos atrás. E a coisa foi evoluindo. Agora, o Congresso, em boa parte, é responsável. Sim. Porque ele provoca. O perdedor dali vai lá e os partidos políticos, a política é judicializada. Agora, nós vivemos um momento que, mesmo não provocados, nós tivemos a instauração deste inquérito das fake news, o inquérito Fim do Mundo, de ofício, pelo ministro Toffoli, que aí foi designado como relator sem sorteio o ministro Alexandre de Moraes, e é um inquérito que já tem 7 anos. Inquérito por tempo indeterminado, isso não existe. E sem objeto definido. Sem objeto definido. Então, assim, se alega, olha, naquele momento o Supremo estava sob ataques, naquele momento havia uma necessidade das fake news, etc. Bem, aceitemos isto, ok, mas já passou. O estado de exceção durou 7 anos, que dura até hoje. E continua, e tudo cabe. E tudo cabe. Então, assim, por decisões monocráticas. E não cabe habeas corpus contrato de ministro. Não cabe habeas corpus, não cabe recurso. Cabe um agravo, o ministro põe esse agravo para o julgado quando lhe convier. Ou não põe. Não cabe recurso. Não cabe habeas corpus contrato de ministro. Que coisa. Bom, o segundo ponto, as decisões monocráticas. Eu acho que essa é uma questão foi já amplamente debatida. Antigamente era usado com certa parcimônia, quando estava em recesso, o judiciário, o ministro tinha que despachar. Agora tornou-se a coisa mais comum, corriqueira, principalmente no Supremo Tribunal Federal, e empobrecendo essa discussão do colegiado, como você falou. E aí o Congresso até reagiu. Estamos passando uma medida para limitar decisões monocráticas. Você acha que esta é uma tarefa do Congresso hoje para limitar um mecanismo que passou a ser usado de maneira abusiva pelo Judiciário? Porque nós temos que, realmente, essa questão da colegialidade, eu dou total apoio a essa iniciativa do Legislativo em exigir mais colegialidade e menos decisões monocráticas. Sim. A questão é que, sobretudo no Supremo e no STJ, é que os próprios tribunais redigem os seus regimentos. O regimento é a lei que vai ser aplicada no julgamento do tribunal. Só que muitas vezes você tem um conflito entre esse regimento que eles decidiram e o próprio Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Aí eles falam, não, aqui é excepcional, aqui é só para nós. Então eles legislam as regras deles mesmos. Contra o Código. Contra o Código. E dizem, não se aplica. Por exemplo, sustentação oral pelo advogado, que eles querem afastar o advogado do judiciário. O advogado está sendo alijado do poder judiciário. Vocês não fazem ideia o que está acontecendo com a advocacia. Não querem ver o advogado. Se puder o advogado ficar longe, se puder não ter advogado, não tem advogado. Advogado atrapalha. Essa é a impressão que nós temos nos tribunais superiores, porque você não tem acesso, não tem sustentação oral, com esse julgamento virtual e assim por diante. Mas, Dávila, o que acontece é que eles redigem seus regimentos e essa questão da sustentação oral. No regimento do Supremo, eles entenderam que não cabe sustentação oral em determinados agravos, mas a lei, que é a lei da OAB, diz que cabe. Aí você vai reclamar, não, mas aqui vigora o princípio da especialidade. Para nós não cabe. E o regimento tem, digamos assim, hierarquia de lei. Então não dá. Então vem a insegurança jurídica, os advogados são alijados, porque o advogado é a voz do cidadão. Você quer ser ouvido. E aí pedem, Dávila, agora, que é uma coisa absurda que tem acontecido, que é o tal do julgamento virtual. Não deveria existir para a parte criminal. E você tem que mandar um videozinho. Você tem um recurso, você tem o direito a sustentar, são 15 minutos para você falar. Muitas vezes o desembargador, o ministro, muda o voto ao ouvir o advogado. Porque nós temos uma outra questão, que são os assessores. Assessores. Quem julga a tua causa, o ministro assina. Mas quem faz a peneira são os assessores. Claro que eles seguem as orientações do ministro, as orientações do desembargador. Mas se você pega um assessor
mal intencionado, que foi aquele escândalo de corrupção no STJ, as coisas, o caldo entorna. Então, assim, você é afastado do judiciário, a voz do cidadão é afastada, as decisões são monocráticas, e aí nós geramos um clima de insegurança jurídica completa. Agora, cada ministro tem mais de 7.000 processos. Tem um outro lado. Desembargadores têm uma quantidade gigantesca. Então, assim, é difícil também, porque para mim, tinha que aumentar o número de ministros do STJ, que o problema no STJ é grande também. O volume é brutal, Dávila. Cada ministro que tem. E do Supremo, eu acho que deveria se aumentar, porque não dá... Ou muda, ou vira só uma corte constitucional. Isso. Porque do jeito que está, com os recursos extraordinários e tudo, os habeas corpus, por que tem tanto? E muitas vezes, porque o advogado tem o dever de recorrer mesmo, né? Porque a gente luta mesmo, né? E muitas vezes algumas vezes a gente vira. Então, assim, é um sistema que foi planejado em 1988, mas ele não é funcional, pelo volume de causas. E aí você dá a voz. Por que tanta decisão monocrática? Porque é impossível levar tudo no colegiado. E para somar tudo isto, nós temos a IA. Os tribunais, o filtro de todos os recursos dos tribunais superiores são feitos por inteligência artificial. Então, essa é uma questão bem complicada. Então, aqui, fazendo o primeiro resumo aqui da nossa primeira parte da conversa, é que, evidentemente, o Supremo precisa voltar a ser uma corte constitucional, porque com essa justiça sobrecarregada de tanto processo, não dá para opinar sobre tudo, e tem que ficar restrito a essa questão unicamente da constitucionalidade. E aí nós precisamos colocar um freio no abuso das ações diretas de inconstitucionalidade. Talvez devia criar algum mecanismo que você precisa ter 15%, 20% do apoio dos partidos representados no Congresso, alguma coisa para não banalizar tanto, né? Todas as ações acabam sendo recorridas, né? E o segundo é aprovar uma lei para começar a limitar decisões monocráticas e, sendo Corte Constitucional, deveria obrigar que todos os assuntos fossem julgados pelo colegiado. Mas a questão é o volume. É o volume. Mas se fosse uma corte constitucional, seria mais restrito. Embora todos os nossos questionamentos de ativismo, judicial são dentro de uma competência de uma corte constitucional. Certo. Essa questão. É que o Supremo tem, além de julgar essas questões constitucional, mesmo porque um recurso extraordinário tem que sempre violação à Constituição da República. O problema é que o Supremo, hoje, de 7 anos para cá, virou uma delegacia de polícia. Julga os casos de competência originária. Então virou um tribunal penal, sem recurso. O que até ofende o direito elementar a você ter um recurso. Então, assim, para quem tem foro por prerrogativa de função, é um abacaxi, é um pepino. Porque se aquilo... Você não tem direito a recorrer. A sua decisão não é revista. Se for decisão monocrática de relator, você não tem habeas corpus. A coisa é terrível. Então, assim, o Supremo, para além de uma corte constitucional, e mesmo dentro da questão constitucional, aí tem um grande jurista, chama Alexis, que começou justamente com essa questão da interpretação das normas diante da Constituição, dessa flexibilização do judiciário mais ativo e assim por diante. É uma visão de mundo dentro da constitucionalidade. Mas, além disto, nós temos o julgamento de causas penais, como foi do mensalão, como agora toda aí do 8 de janeiro. Nós temos julgamento de causas criminais. E agora, com essa competência que foi alargada, pessoas que não têm foro por prerrogativo sendo julgadas pelo Supremo por uma alegada conexão probatória, tudo cai no Supremo, ou seja, além de estarem abarrotados de questões constitucionais, de impostos, de tributos, de taxas e assim por diante, outras, além desse abarrotamento, agora virou uma corte penal. E na parte de inquérito policial, uma delegacia de polícia. Então, o ministro virou um delegado, virou um juiz instrutor. Então, assim, o Supremo virou tudo. Isso não é funcional. E aí você tem uma exposição dos ministros em temas sensíveis, vai dando um desgaste, porque virou uma delegacia de polícia, o Supremo Tribunal Federal, desculpe dizer, porque nós temos um inquérito do Master agora.
Era o ministro Toffoli, agora o ministro André Mendonça, tomando decisões como se fosse um juiz de instrução dentro de uma investigação policial. Virou uma delegacia de polícia. O ministro Alexandre, na questão do 8 de janeiro, virou uma delegacia de polícia. Então, a partir do momento que você tem um tribunal constitucional que tem uma atribuição para julgar casos criminais, então isso desnatura por completo o que a gente espera de uma corte constitucional. Roberto, se você fosse o ministro da Justiça de um governo reformista e dissesse que nós precisamos resgatar essa essência de uma corte constitucional, que medidas importantes você apresentaria como vitais para resgatar essa credibilidade da corte? Olha, bastaria, aqui em primeiro lugar, mudar a Constituição na questão do foro por prerrogativa de função. Então, por exemplo, você tem o presidente da República, vice, presidente do Senado, presidente da Câmara, você tem ministros de Estado, você tem governadores de STJ. Esses aí são julgados pelos deputados federais, são julgados, senadores, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, e é uma coisa estranhíssima, Dávila, porque assim, há muito tempo decidiu-se que só é julgado pelo Supremo o deputado enquanto ele estiver no mandato. Acabou o mandato, vem para o primeiro grau. Se ele for eleito de novo, vai de novo. Porque isso tem a ver com a função. Isso foi inventado para proteger, para não qualquer juiz de primeiro grau... Perseguição política, prender um deputado federal. A intenção era boa. Só que aí mudou-se a interpretação. Falou, não, uma vez deputado, e basta que tenha ficado, mesmo que depois não seja mais, continua. Mudou-se por conveniência, nós sabemos, conveniência política, porque o Lula foi julgado em primeiro grau. Por quê? Porque não era mais presidente da República. Aí mudou-se a interpretação para o Bolsonaro poder ser julgado, e aí vem a insegurança jurídica, porque eu digo o seguinte, existe a common law jabuticaba. A common law jabuticaba. Para o nosso telespectador entender, o sistema de direito existe dois tipos, né? Um é o tal do chamado sistema romano-germânico. Nós temos o código, o juiz tem que aplicar a lei ao caso concreto, você vai ver os fatos, você faz uma interpretação, às vezes passou 30, 40 anos depois da lei, você tem que adequar aquilo significado, ainda vai lá. É o sistema romano-germânico. E nós temos o sistema da common law, que é o sistema anglo-saxão, que é o sistema norte-americano. Eles têm alguns códigos, mas o que impera lá é a decisão judicial. Então você tem um precedente de tal ano, aquele precedente vale. E para o tribunal não aplicar aquele precedente, ele precisa justificar, tintim por tintim, por que não está aplicando o que o tribunal decidiu 50 anos atrás ou 30 anos atrás. Ou seja, há um respeito pelo precedente judicial. No Brasil, criou-se a common law jabuticaba. Você tem precedente para tudo que você possa imaginar, Dávila. Você tem, eu tenho meus livros, a gente pesquisa precedente. E hoje, com o Jus Brasil, com outras plataformas, eu preciso de um entendimento e tal. Vai aparecer. Ah, mas eu quero do outro lado. Vai aparecer. Tem precedente para tudo. Para tudo, tem precedente para tudo. É a common law jabuticaba. E aí vem com a decisão monocrática. Pronto. Então, nós temos a common law jabuticaba no Brasil. É o faroeste. É quando o delegado está com o revólver na mesa e decide que lado que vai o negócio. É assim, e os juízes, os ministros, a gente tem que partir sempre da ideia da retidão. As pessoas... a gente tem que partir sempre da ideia da honestidade, da retidão. Agora, como seres humanos, nós temos a nossa história de vida. Nós temos os nossos valores, nós temos os nossos traumas de infância, os traumas familiares. Todos nós carregamos essa bagagem de vivências e de visão de mundo. Ok, tem pessoas que são de esquerda, ok, acho que o mundo vai ser melhor dessa dúvida. Ok, tem pessoas que são de direita, que entendem de forma... Perfeito, o importante é ter o respeito mútuo, não é? E não esse aniquilamento. Agora, juízes são a mesma coisa. Juízes têm sua história. O que barra isto para o juiz não decidir tudo o que ele quer da cabeça dele é a lei e a necessidade de motivar, de explicar como que ele está aplicando a lei ao caso concreto. Ele tem que motivar. O problema é que existe a lei e existe a interpretação da lei.
E essa que virou como loja buticaba, que cada um interpreta. Você tem que entender que o preto é branco e que o branco é preto, você entender que o preto é branco, o branco é preto e acabou. É isso, nós vivemos uma balbúrdia. Infelizmente. Agora, é interessante como no passado, você mencionou os anos 90, e eu me recordo muito bem no início do Plano Real e das mudanças da privatização do governo Fernando Henrique, que o PT recorria em todos os tribunais com ações judiciais para impedir as privatizações. Então, corria em tudo que era tribunal. E naquele tempo, a atitude era o oposto, entender que isso era um uso político contra um desejo do governo eleito para executar aquilo, e brecaram todas aquelas indústria de liminar que foi criada para impedir o processo de privatização. Então, num passado não tão longínquo, nós tínhamos o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Federal e até a Suprema Corte com esse olhar para a legitimidade do processo político. Isto. E que hoje isso se perdeu. Se perdeu. O próprio tribunal descredibiliza o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Antes havia isto. Então, por exemplo, você vai com uma ação direta de inconstitucionalidade, ou uma DPF, ou um mandado de injunção, porque não foi feita a lei sobre determinado fato, existe também um mandado de injunção. Há tempos atrás, o tribunal fala, não, isto aqui é competência do Congresso Nacional, eu não conheço, eu não dou andamento a essa ação que está sendo proposta, e isso é um tema a ser discutido no Congresso, não aqui. Aborto, a questão da anencefalia, a questão das drogas, é claro, da questão da lei de drogas. Então, assim, só que os tribunais não têm adotado mais isso, mudou-se, né? Então, assim, hoje um ministro, com uma canetada, com uma decisão monocrática, o próprio ministro Fux, que eu elogiei outro dia pelo voto que ele deu na questão quando absolveu o Bolsonaro, eu elogiei o ministro Fux porque tecnicamente o voto era correto. Tá? Não sou bolsonarista, nada disto, mas o voto era tecnicamente correto. O ministro Fux, porque a gente tem que criticar quando a gente tem que criticar, há tempos atrás foi criada a tal da audiência de custódia. Lembra que todo mundo hoje reclama da audiência de custódia, que a pessoa é presa, imediatamente levada a um juiz, e o juiz decide se ela fica presa ou não. É assim nos Estados Unidos. O pessoal critica a audiência de custódia, as autoridades policiais, essa audiência de custódia, essa porcaria de audiência de custódia, mas a gente admira os Estados Unidos em muitas questões, e os Estados Unidos, você tá excesso de velocidade, você vai diretamente levado a um juiz. Espera um pouco, não é um delegado, é um juiz. Então, a audiência de custódia é salutar, mas ela foi posta numa reforma processual penal, o ministro Fux, com uma liminar, ela tinha sido sancionada pelo presidente da República, suspendeu a eficácia da audiência de custódia. A lei estava válida. Sabe quanto tempo ficou suspensa a audiência de custódia? Salvo engano, 7 anos. Nossa. Passados 7 anos com a lei suspensa, botou-se em julgamento. E foi entendido que foi constitucional. Aí ela começou a ser aplicada. Ou seja, um ministro com uma decisão monocrática suspende a execução de uma lei penal, processual penal, aprovado pelos mais de 500 deputados, passou pelo Senado, sancionada pelo presidente da República, e um personagem suspende a execução de uma lei. Está errado. Tá. Por isso, esse projeto de lei, para decisões que suspendam a eficácia de lei, elas necessariamente têm que ser colegiadas, não podem ser por decisão monocrática. Agora, esse ponto que você traz das decisões monocráticas, como que isso acaba distorcendo até o espírito da lei, da Constituição, esse projeto vai ser aprovado no Congresso, mas pode ser considerado inconstitucional pelos ministros do Supremo e aí acabou e não vai ser colocada em prática a lei aprovada pelo Congresso, exatamente como você acabou de dar o exemplo dessa matéria do Fux? Olha, tudo pode. E inclusive, isso, salvo engano, seria uma emenda constitucional, porque precisa mudar a Constituição, esse negócio, né? E é capaz, porque o Supremo hoje pode... Assim, a gente diz, podem tudo, pode quase tudo, mas não pode tudo. Eu diria, hoje pode tudo. Pode tudo. Porque se houver uma emenda constitucional determinando que tenha que ser voto colegiado
para decisões que suspendam a eficácia de lei, por exemplo, um deles seria isto, é capaz, sei lá, quem perdeu da oposição entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade da alteração da própria Constituição, alegando que seria a cláusula pétrea ou que feriria a competência originária do Supremo de dispor sobre o seu regimento, e assim vai. Tudo é possível. Como também a questão de mandato para ministro do Supremo. Digamos que haja uma emenda constitucional e ponha lá um mandato de 8 anos. Isso não pode retroagir, tem que ter mandato. Eu sou a favor do mandato de 8 anos. Sou a favor. Igual de senadores. Se quiser fazer 10, faz 10. Mas tem que ter um mandato, na minha ótica. Tem que ter uma idade mínima ou não? Tem que ter uma idade mínima. Nós temos que ter pelo menos, na minha ótica, pelo menos teria que ter 50 anos de idade. Teria que ter 50 anos de idade. Antes dos 50, não dá. É o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal. E há mais, eu vou mais. E aqui é uma posição minha, graças a Deus a gente tem a possibilidade de falar. Eu entendo que na escolha dos ministros do Supremo, nós temos que fazer mudanças. De 2 a 1. Ou, por exemplo, ou também no STJ, só juízes de carreira. É uma hipótese. Ela fala, não, deu manto, de jeito nenhum, é importante ter membros da advocacia, é importante ter membros do Ministério Público, você areja, vem outras visões. É um ponto. É um ponto. Agora, se por acaso for realmente mantida essa do que se chama o quinto constitucional dos outros tribunais, e no Supremo não. No Supremo a indicação tem as vagas ali. Tem um ministro de juiz de carreira, tem o que vem do Ministério Público e vem da advocacia. Na minha ótica, não se poderia o presidente da República apontar quem ele gostasse. Na minha ótica, isso deveria ser diferente. As instituições de classe, o Conselho Nacional do Ministério Público deveria apontar 3 nomes. A advocacia deveria apontar 3 nomes. O próprio judiciário apontar 3 nomes, não é, na coisa da carreira. Ou seja, não é uma escolha a esmo, é uma escolha realmente que vem de um órgão de classe, como acontece aqui com os desembargadores em São Paulo, do Quinto Constitucional, do Ministério Público. Ou seja, não se escolhe um ministro porque foi seu advogado, porque foi seu ministro, porque é seu amigo, porque você admira. Muitas vezes você admira a pessoa, porque você acha realmente que ele vai ser bom para o país. Não. Aí teria que vir realmente por órgãos de classe para apontar aquelas pessoas, né? Porque do jeito como está, o que um ministro precisa se submeter, tanto do STJ quanto do Supremo, para ser indicado, gente, você tem que beijar a mão de todo mundo. É um movimento político para você ser escolhido ministro. É um movimento, você tem que fazer política. Gente, você tem que agradar todo mundo para você poder ser indicado, para você ser votado. Então você começa tudo errado, Dávila. Mesmo sem ter o notório saber jurídico. Começa tudo errado, mas notório saber político tem. Notório saber político precisa ter, senão você não é indicado. Você não é indicado. Eu lembro quando faleceu o ministro Teori Zavascki, que eu admirava muito. Eu tenho no meu escritório tem uma foto dele, quando a Folha de São Paulo publicou, depois do óbito dele, da queda do avião. E eu fico muito feliz, assim, porque parece algo meio mágico, assim, Felipe. Ele está no Supremo, até vou falar num dia, mas segurando o meu livro. O meu livro. Está na mão do ministro Toffoli. Eu tenho uma foto, isso é na Folha de São Paulo. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. É um código penal comentado que eu tenho há muito tempo. E aí, o que acontece? Quando faleceu o ministro Teori, cogitaram-se nomes para ir para o Supremo. Um dos nomes era meu. E eu senti na pele isto. Falei assim, eu não tenho a menor condição. Primeiro, eu não tenho essa parte política de ficar ali beijando mão de Deus e todo mundo, não sair de Brasília, ficar aquela coisa toda. E segundo, porque na minha realidade seria inviável morar em Brasília com filhos e etc e tal. Para mim não funcionava aquilo. Aí eu caí, não, nem trilhei. Mas eu vi o movimento de todos trilhando. Inclusive o que chegou à cadeira de ministro, né?
Então, assim, é uma coisa... Para repensar o critério de escolha, né? E é a politicagem, né? Você tem que fazer o beijamão de todo mundo. Você tem que ser aprovado pelo Senado. Tem toda uma composição. O que está acontecendo com o Messias agora? Imagina a política que o Messias deve estar fazendo para tentar tirar as resistências dele. Difícil. Agora, um órgão também que nós precisamos tratar um pouco, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? Isso é uma outra coisa que também nós precisamos rever, porque essa história essa fábrica de venda de sentenças, tudo isso vem desmoralizando a justiça há muito tempo. O que nós temos de fazer para reformar esse órgão tão importante, para inclusive zelar pela credibilidade da justiça? Não, o CNJ, assim, ele é um órgão que tem sido bastante severo, Dávila. Nessas questões aí, tem atuado, essas questões de corrupção em STJ, que estourou esse caso todo, daquele cara que fazia aquele lobista com valores, aquela coisa toda, de assessores, isso tudo. Nessa parte, funciona, tá? Agora, o CNJ, para a questão de juízes, desvios de juízes de primeiro grau, de segundo grau, desembargador, o CNJ funciona. A única questão que o CNJ não funciona é para o Supremo Tribunal Federal. Que ele não tem hierarquia sobre o Supremo Tribunal Federal. Não tem como. Né? Agora, o que eu digo, Dávila, é o seguinte, o CNJ, ele tem atuado, tem sido importante para quando tem desvios da magistratura em graus inferiores, funciona. Porque dá um trabalhão, você faz uma reclamação do CNJ, uma representação contra os juízes, ele tem que se defender, né? Então a coisa funciona. Agora, é duro, porque o CNJ, ao mesmo tempo, que tem criado esse julgamento virtual, sem o advogado, por uma porcaria de um videozinho. Vocês acreditam? Tem 4 mil julgamentos, 4 mil processos para serem julgados, 3 mil processos. Você quer fazer a sustentação oral. Você manda a petição eletrônica, aí eles pedem para você gravar um videozinho de 15 minutos que vai na plataforma. Vocês sinceramente acreditam que o ministro, que o desembargador vai assistir o teu vídeo 15 minutos de sustentação oral? Não vai assistir o vídeo, eu duvido. Pode ser que algum assista. Fala, Delmanto, eu assisti, você está me prejulgando. Mas o volume é humanamente impossível. Talvez o assessor, quando muito, possa deixar lá, deixa no play, mudo, só para rolar, entendeu? Sabe aquelas aulas online? Não tem Edu, sei lá o quê, que você tem que dar o clique que você assistiu online? Eu acho que teve o clique ali e assistiu a sustentação, mas põe no mudo. Nem ouve. Então, assim, e quem fez essa regra? O CNJ. O CNJ, que expulsou o advogado dos tribunais com essa coisa horrorosa desse videozinho, tá? Inclusive em causas criminais. Como que você pode ter um julgamento virtual? Parece Kafka. Você é afastado. Você não olha o ministro, você não olha o desembargador no olho. Não é nem um julgamento telepresencial. Telepresencial é bom, funciona. Você faz a sua sustentação, tá todo mundo ao vivo. Esse não. Fica uma semana aberto, é no clique. E o videozinho. Então, quem fez? O CNJ. Agora, você tocou num ponto muito importante, que é esse nepotismo, né, que foi criado principalmente para casos no Supremo, que são parentes de ministros do Supremo defendendo o caso. O Jornal do Estado de São Paulo, recentemente, publicou uma matéria, que são quase 2 mil casos entre Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, que parentes de juízes, ministros do Supremo defendem causa. O que é um absurdo total. Como você disse, hoje em dia, já que não recebe mais o advogado, quem tem acesso é o familiar, né? Existe alguma coisa que o CNJ ou o Congresso teria que fazer para moralizar esse tipo de relação? O Congresso poderia. CNJ não. O Congresso. Porque é o seguinte, houve uma decisão no Supremo, acho que tem 1 ano, 2 anos, não sei se você recorda, Dávila, o relator ministro Gilmar Mendes, em que se questionou isto. Quer dizer, ministro tem que se declarar impedido de julgar causas em que o escritório que o seu parente for sócio ou associado está na causa. O escritório. Porque quem ganha
Se a causa tem honorários de sucumbência, se a causa tem honorários contratados, quando é causas financeiras, causas grandes, quem ganha os honorários é a pessoa jurídica do escritório e vai repartir entre os seus sócios. Então, se você tem uma causa, se eu sou ministro e eu tenho uma causa em que meu filho é sócio de um escritório e que se eu der ganho de causa para ele como sócio irá receber valores do êxito do contrato. Eu não conheço o contrato. Os ministros também não conhecem os contratos, mas tem o valor de sucumbência. Sucumbência tem. Sucumbência é o que a parte contrária paga, a parte perdedora paga o advogado da parte vencedora. Isso é sucumbência. Tem a sucumbência e tem os honorários contratuais, que você ganha 10%, 20%, até 30%. Esses honorários os ministros não sabem qual é o contrato que o advogado tem ou não tem. Mas a sucumbência existe. Então, o que acontece? Nesta ação, foi proposta para que se julgasse impedido o ministro do escritório que fosse parte. O que se decidiu? Não. Basta que o parente não tenha procuração nos autos, mas o escritório pode estar. Se o parente renunciar à procuração, não está nos autos, eu estou livre para julgar. Foi o que decidiu o ministro Gilmar Mendes, foi decidido, o Supremo decidiu. Não foi só o ministro Gilmar, o Supremo decidiu. Ou seja, basta que o meu parente não esteja nos autos. Não importa se o escritório que ele é sócio está nos autos, que eu não estou impedido. Então, eu acho que se essa decisão tivesse sido outra, ou seja, tem escritório que meu parente é sócio, eu estou impedido, seria muito salutar. Mas seria muito salutar. Inclusive, grandes escritórios até evitariam ter parentes de ministros como sócios. Porque isso impedir que o escritório vendesse. Seria salutar. Tá aí uma boa recomendação do Roberto Delmanto Júnior. Outro ponto que nós tocamos é a questão do sentimento hoje da população de impunidade na justiça, principalmente no campo penal, né? A intenção que criminosos, mafiosos, líderes de crime organizado saem pela porta da frente. Existe hoje esse sentimento de impunidade. O que é preciso fazer, principalmente na justiça penal, para mudar esta impressão hoje da população? Eu queria ter essa resposta, Dávila. Eu adoraria ter essa resposta, né? É a resposta que todos nós gostaríamos, mas a gente pode refletir um pouquinho sobre o tema, né? Nós vivemos, toda a sociedade, né? Eu estou falando assim, óbvio, mas é bom a gente explicar, nós vivemos de expectativas. Então, você alugou uma casa, você tem a expectativa de receber o aluguel e de que o inquilino, quando devolva a tua casa, devolva ela inteira, né? Não leve maçaneta, não quebre pia, né? Não detone a tua casa, né? Você vai ter um contrato de trabalho, você tem a expectativa de ir lá trabalhar, de receber o seu salário, de ser bem tratado. O empregador tem a expectativa de que você venha trabalhar, que você cumpra os deveres que foram lá. Você tem um contrato de compra e venda, você também tem a expectativa, ou seja, a nossa vida, ela é feita de expectativas. Essas expectativas que nos dão paz, que nos dão segurança. Eu sei que quando eu parar no farol, abrir meu farol verde, o outro vai parar no farol vermelho, que não vai bater. Eu sei que... Então, nós vivemos num mundo de expectativas. Quando as expectativas são rompidas, gera um atrito, gera essa sensação. Espera um pouco, tem que chamar alguém, tem que chamar o judiciário, tem que chamar alguém para fazer valer a lei. A minha expectativa foi violada. E aí é este conflito. Na parte criminal, nós temos, assim, um grande desafio. Primeiro, que uma questão extra-legal, que é a questão de urbanismo. Tá? A questão de segurança pública agora. Tá? Vamos falar da criminalidade do dia a dia, da violenta. Não da criminalidade de bancos, aquela coisa toda. A criminalidade aqui na planície, não no Planalto. A criminalidade aqui nos atende no dia a dia. Mas nós temos uma questão de urbanismo. Né? Enquanto nós tivermos comunidades, né, sem ruas, sem vias, sem acesso, sem endereços de quem está, quem não está, você não tem um controle. É praticamente impossível você ter um controle da criminalidade.
Porque, por exemplo, o que se conseguiu o governo agora estadual, o municipal, junto com o estadual, mas sobretudo o governo aqui municipal, conseguiu na Cracolândia. Por que se conseguiu na Cracolândia retirar os dependentes, né? E hoje a Cracolândia está com outro aspecto. Duas coisas. Primeiro, porque você tem acesso às vias. Você tem ruas. Você tem acesso. E segundo, porque, sobretudo, a grande parte das pessoas eram pessoas que são dependentes químicos, não são pessoas violentas. Então, agora, quando você vai para uma comunidade, que você tem aquele mundo de gente, e a bandidagem lá, fazendo escudo humano, como aconteceu no Rio de Janeiro, não é? Você tem uma questão caótica de administrar em termos de segurança pública. Então, enquanto nós tivermos comunidades, como são Paraisópolis, como é aquela outra ali, grandes favelas aqui que são... Heliópolis. Você tem que urbanizar, gente. Tem que construir prédio, abrir, botar. Não dá para ter comunidade no ano 2026, não dá para ter comunidade como essas aqui. Então, a primeira questão de segurança pública diz com urbanismo. A segunda questão de segurança pública diz com equipamento policial, aparato policial, inteligência policial. Né? As nossas polícias, a polícia militar está mais estruturada, tem agentes policiais. A polícia civil precisaria ter o dobro de pessoas, ou o triplo de investigadores, de escrivães de polícia, de delegados, porque o volume é muito grande. Então, E tem concursos prestados e o governador não contrata porque não tem verba, aquela coisa toda. Então, assim, a questão da inteligência policial e há uma questão cultural, né? Porque você, hoje a criminalidade, eu sei, a impressão que dá quando uma pessoa chega com um carrão num restaurante, todo mundo fica ali aplaudindo, doutor, vira não sei o quê, não sabe de onde veio aquele dinheiro. Não sabe quem é aquela pessoa. Então as pessoas também vão muito pela aparência, é uma questão cultural do brasileiro. Agora, infelizmente, essa questão do crime organizado, ela é seríssima, seríssima. Enquanto a gente fica discutindo direita e esquerda, Lula e Bolsonaro, olha aquilo, o crime organizado no Brasil crescendo como nunca. A verdade é essa, nós ficamos na Lava Jato, depois nós ficamos, golpe, não é golpe, não sei o quê, os jornais só falam disso. E o crime organizado galopando solto. Então, fica difícil. Né? Inclusive, a parte dos órgãos de imprensa, nós precisamos... só existe no Brasil hoje Bolsonaro e Lula. Só existia, não existe mais nada no país. Então, infelizmente, eu acho que isso vai muito do amadurecimento cultural brasileiro e essa questão da criminalidade organizada, a questão dos presídios, das cadeias públicas, porque você prende uma pessoa que é primária e que andou pelo caminho do crime, isso vai ser recursos humanos para a facção criminosa. Você entra na cadeia, você tem que ir para um lado ou para o outro. Ou seja, é a ausência do Estado dentro do próprio sistema penitenciário. É um caos. É um caos. Vivemos um caos, Dávila. Roberto, precisamos recuperar o nosso otimismo em relação ao Brasil. Tenho certeza que você é uma pessoa que acredita bastante no nosso país, mas eu acho que as suas recomendações e alertas são muito importantes, porque um dos pilares fundamentais que nós temos de resgatar hoje é a confiança no Poder Judiciário, é a credibilidade da lei e da justiça. Muito obrigado pela sua participação aqui no Entrevista com Dávila. Eu que agradeço, foi um grande prazer. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análise, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila.
Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.